Bendito seja o nome do Senhor, meus amados amigos e amigas, irmãos e irmãs. Estamos no estudo bíblico, falando sobre os 10 tipos de pastores que Deus não se agrada. E aqui é o vosso amigo, presbítero, missionário, Deronildo Santos, Ministério, Missão, um projeto do coração de Deus. Vamos recapitular rapidinho quais são os 10 tipos de pastores que Deus não se agrada? Primeiro eu falei. Primeiro tipo de pastor é o pastor inútil. Zacarias capítulo 11, versículo 17. Deus não se agrada de pastor inútil. Segundo tipo de pastor, pastores que vendem as suas ovelhas. Zacarias 11, versículo 5 e 6. Tem também 2 Pedro 2, 3. Pastores que vendem as ovelhas, Deus não se agrada. Terceiro tipo de pastor, pastores que profetizam mentira com o objetivo de enriquecer. Miqueias, capítulo 3, versículo 11. Terceiro tipo, quarto tipo de pastor que Deus não se agrada. Pastor que cuida de si mesmo. Ezequiel, capítulo 34, versículo 2 e 3. Esse é o quarto tipo. Quinto tipo de pastor que Deus não se agrada, os que usam amuleto e objetos supersticiosos, tipo rosas ungidas, lenços ungidos e etc. Levítico capítulo 20, versículo 4, 5 e 1 Coríntios. E o sexto tipo de pastor que Deus não se agrada, que Deus aborrece, é o tipo de pastor que não cuida das ovelhas, só prioriza os seus familiares, seus parentes, amigos e os ricos, né? Ou aqueles que bajulam. Esse é o sexto tipo de pastor. Deus não se agrada. Então eu falei aqui, Ezequiel 34, versículo 4 e Tiago, capítulo 2, versículos 2 ao 6. Deus não se agrada desses tipos de pastores. Amém? O estudo bíblico que estou ministrando é os 10 tipos de pastores que Deus não se agrada. Sétimo tipo de pastor que Deus não se agrada. Não pensa. Pode até parecer que está tudo bem, mas não está. Se você está agindo desta forma, se está pastoreando, não importa o tipo, o nome da denominação, pode até estar bonitona, mas Deus não está satisfeito com esse tipo de pastor. Sétimo tipo de pastores, os que agem como se fosse dono da igreja. Nem precisa falar muito. Quantos pastores nos nossos dias estão agindo de forma cruel, covarde, levando as ovelhas para o precipício, não andam mais segundo a palavra. É ele que fala, é ele que manda, é ele que obedece, é ele que dá ordem, é ele que faz tudo. A igreja é propriedade dele. Mas o Senhor Jesus Cristo tem uma palavra para você. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Olha o que o Senhor Jesus Cristo disse. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele, Jesus diz, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode ter o cargo de pastor. Você pode ter o cargo de ministro, sacerdote, bispo, apóstolo, seja o cargo que for, mas a igreja não é sua. Sinto muito. Você pode ser famoso, você pode ser rico, você pode ser bilionário, a tua igreja pode ter o maior destaque no Brasil e no mundo, mas ela não é sua. Ela é de Jesus. Foi ele que comprou. E fomos comprados pelo sangue do Senhor. E muitos estão agindo como se a igreja fosse propriedade dele. Quantos pastores? E a gente sabe disso. Quando Pedro escreveu na segunda epístola, leia lá,
Capítulo 2, versículo 3. Que muitos nos últimos dias enganariam a muitos e fariam de vocês comércio, com palavras mentirosas. Quantas pessoas, quantos líderes religiosos estão lidando, fazendo da igreja como propriedade sua? Não corrige, não ensina a verdade, não ensina mais a Bíblia e faz da igreja comércio. Os seus salários são altíssimos, é um absurdo. Fora as vantagens e benefícios que tem, além do salário. Quantos estão cuidando da sua igreja, da igreja do Senhor como se fosse sua propriedade e fazendo da igreja como empresa? Deus vai te pegar. Ah, se vai. Presta bem atenção, essa palavra é para os senhores. Está chegando a hora do acerto de conta. Então esse é o 7º tipo de pastor que Deus não se agrada, age como se fosse dono da igreja, só porque muitas das vezes abriu a igreja, fundou a igreja, eu que fundei, eu que iniciei. Você só foi um instrumento usado por Deus para iniciar a igreja A, B ou C, para fundar, você só iniciou. Mas todas as almas, independente da denominação, independente da igreja que for, da aparência que for, ela pertence a Jesus. Disse o Senhor Jesus, Mateus capítulo 16, versículo 18. Minha igreja, edificarei a minha igreja, disse Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão. Então cuidado, você que está agindo como se a igreja fosse sua, e a gente tem visto, pastores comprando igreja por apartamento por 3 milhões, carro de 1.300.000, exigindo, maltratando ovelha, comprando relógio caro, sapato, tudo caro, ostentando com o dinheiro da igreja. Enquanto as ovelhas estão passando necessidade, enquanto as ovelhas estão sofrendo, e você só ostentando, Deus vai te pegar. Igreja não é patrimônio familiar para passar de pai para filho. Estão desprezando muitos obreiros que trabalham na obra, que é dedicado, que é esforçado, que anda dentro da palavra. Estão abandonando. Deus vai te pegar, pastor. A igreja não é sua. 8º tipo de pastor que Deus não se agrada. Eu vou falar logo que o vídeo está muito longo. Pastor que só quer agradar os homens e não a Deus. Não ensina a verdade. Com medo de perder a ovelha, não pelas ovelhas, mas por causa dos dízimos e oferta. 1 Timóteo 4, 3 e 4. Que deixa a igreja na porta larga, deixa a igreja andar de qualquer maneira. A sua igreja abriu a porta para o mundo, não ensina mais a verdade, a doutrina, o ensinamento da santificação. Por quê? Porque se ele ensinar a verdade, vai sair ovelha, vou perder dízimo, vou perder oferta. Cuidado. Então esse tipo de pastor que só quer agradar ao homem ou ao mundo e não quer agradar a Deus, não quer cuidar das ovelhas, ensinando que é pela porta estreita, que é o caminho santo, esse Deus não se agrada. Você pode até estar na frente do altar, na frente de uma igreja, mas quando a trombeta tocar, você vai sofrer amargamente. Porque a palavra do Senhor é: ai de vós, pastores, é o que a Bíblia diz. Leia 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. 2 João 2, 15. Tiago 4, 4 e etc. Pastores, cuida das ovelhas de Deus, porque Deus não se agrada. Pedro disse um dia: o importa é agradar a Deus e não ao homem. Agradar a Deus é ensinar a verdade. Agradar a Deus é ensinar o caminho do céu. Agradar a Deus é ensinar o caminho da santificação para o arrebatamento. Se você tem ideia ou propõe de ficar na terra, sai da liderança da igreja. Deixa alguém que quer ensinar o caminho do céu. Sai. Antes que a espada do Senhor pegue sobre a sua vida. Vamos para o 9º tipo de pastor que Deus não se agrada. Não se agrada. Não está nada satisfeito. Peça direitinho.
O nono tipo de pastor que Deus não se agrada. E como a gente tem visto isso, irmão? Por causa desse nono tipo de pastor, está tendo tanto escândalo nas igrejas. Estão escandalizando na internet. Por causa desse nono tipo de pastor, irmãos, o que o nome do Senhor está sendo escandalizado, murmurado, blasfemado, irmão. Está fugindo do controle. Esse nono tipo de pastor, Deus está aborrecido. Deus, sou capaz de dizer que Deus está com vergonha de muitos que se dizem pastores. Estão dizendo, tem igreja bonitas, bem estruturada, mas o objetivo é só financeiro, o objetivo é só materialista. Qual é o nono tipo de pastor que Deus não se agrada? É os que não manejam a palavra de Deus. Tem pastor, irmão, que você olha o culto de 1 hora, ou mensagem, ou sei lá o que eles falam, 1 hora. E dificilmente você vê ele mencionar estudo bíblico ou passagens bíblicas nas suas pregações. É tanta revelação. É tanto Deus me disse, Deus disse, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas cadê a Bíblia? Cadê a palavra na vida desse nono tipo de pastor, irmão? Que vergonha! Não ensinam mais a palavra do Senhor. E o próprio Jesus disse, examinai as Escrituras, porque vocês cuidaram de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testifica, disse Jesus. E esse nono tipo de pastor está sendo uma vergonha que a gente está vendo, igrejas e mais igrejas. É tanto reteté, é tanto movimento, é tanto isso, e muita gente indo. Mas você não vê um estudo da palavra, você não vê um ensinamento, você não vê bases bíblicas, irmãos. Deus não gosta desse nono tipo de pastor. Pastor que não maneja bem a palavra e não ensina a palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Vamos ler, irmãos. Que coisa vergonhosa. Que coisa triste. A gente vê um pastor, fala que é pastor, fala que é pastor, fala que é ministro de Deus, e você conversa com ele, conversa com certos obreiros, você vê as mensagens desse irmão, a igreja fica esperando, olhando, atento. E quando esse moço, esse pregador, principalmente pastor, começa a pregar, é tanta ladainha, é tanta coisa. E a Bíblia? E a palavra de Deus que é bom? Nada. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, diz assim, procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Isso aqui é vida, irmãos. Quando você, pastor, dirigente de igreja, você passa a Bíblia para a igreja, embora ainda que alguns ficam assim, se entorpecem, entortam, se aborrecem, você está dando vida para as suas ovelhas. Você está dando alimento saudável para a sua igreja. Você está dando fortificante do céu para a sua ovelha quando você ensina a verdade, a palavra de Deus. Embora que alguns não gostem, embora que alguns gostem do reteté, do balanço, mas quando você dá a Bíblia, então Paulo ensinou a Timóteo, procura apresentar-te a Deus como aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus, mas evita os falatórios profanos que produzirão maior impiedade. E se o obreiro, irmão, que fala que é pastor, mas não maneja a palavra de Deus, sinto muito, irmão, pede para sair, porque vai ser grande a cobrança. Pede para sair, irmão.
Se você não tem palavra, procura estudar. Se você quer continuar na frente do rebanho, procura estudar. Pega o seu caderninho, irmão. Pega a sua caneta, vai fazer estudo bíblico, vai buscar do céu, ora a Deus, pede sabedoria a Deus, irmão, que Ele dá a todos nós. Quem não tem sabedoria, peça a Deus, irmãos. E quando você examina as escrituras, você estuda, você passa alimento, irmão, para quem está com fome. A Bíblia é vida, é o pão da vida. Você, quando ensina a palavra, você está lavando a sua igreja, as ovelhas, a lã das ovelhas com a verdade. João capítulo 15, Jesus disse: vós estáis lavado pela palavra que eu vos tenho falado. João capítulo 15, irmão. Então quer dizer, quando você que Deus chamou para pastorear, um presbítero para dirigir igreja, você ministra a palavra de Deus, você está lavando a lã das suas ovelhas com a palavra de Deus, você está ensinando a verdade, você está ensinando o caminho do céu. Mas quando você pastoreia uma igreja, irmão, que só na base do blá blá blá, experiência da sua vida, eu fiz isso no mundo, eu fiz aquilo, eu era, paga tudo isso e começa a ministrar a palavra de Deus, irmão. Capítulo 3 também, irmão. Versículo 16 e 17 dessa mesma carta que de Paulo a Timóteo, que diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, instruir com justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, irmão. Quando você entra na palavra de Deus, você é um excelente diácono, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, missionário. Você está passando vida, você está recebendo vida do céu e dando vida para as ovelhas, irmão. Quem estuda a palavra de Deus, então é o que digo. Esse é o 9º tipo de pastores que Deus não se agrada. Pastor que não estuda a palavra. E o 10º tipo de pastor que Deus não se agrada. Romanos 10, 12, versículo 7 e 8 também diz, viu, mano? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que quando o homem ensina a palavra de Deus, ele dá vida. Ele ensina a pessoa a ter fé. Ele ensina as pessoas, ele ensina as ovelhas a ter confiança e conhecer a Jesus. Amém? 10º tipo de pastor. Esse aqui, irmão, não vou falar muito. Pastor que não governa a sua casa. 1 Timóteo 3. 1 Timóteo capítulo 3. Versículo 1 a 5. Olha isso, 1 Timóteo capítulo 3, abra a sua Bíblia, versículo 1 a 5. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo é presbítero, pastor, evangelista, seja irrepreensível, vigilante, marido de uma só mulher, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos na sugestão do Senhor. Amém, irmão? Esse é o 10º tipo. Se o obreiro não governa a sua casa, se ele não tem autoridade na sua casa, se ele não governa com a sua companheira, os seus filhos, a tua casa não é um bom exemplo, como será um exemplo na igreja do Senhor Jesus Cristo? Como será um exemplo você que é presbítero, que está pastoreando, você que é pastor, que tem uma liderança, você que é presbítero, está dirigindo uma congregação, então que governe bem. Esse é o 10º tipo de pastor que Deus não se agrada. Amém? Espero ter ajudado, espero ter colaborado. Isso não é indireta para ninguém, é a palavra de Deus. Fica com Deus, fica na paz, fica na fé. Aqui é o vosso amigo presbítero missionário Deronildo Santos. Paz do Senhor. Amém.